número 1, Atos, desafios para a igreja contemporânea. É impressionante quando a gente olha para esse tema, e a gente olha para esse tema, desafios para a igreja contemporânea, e a gente vê algumas coisas importantes no livro de Atos dos Apóstolos, né? E a gente vai aprender aqui que alguns dizem que Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, né? Ou outros atos da igreja missionária, e tantos atributos que é dado ao livro de Atos dos Apóstolos. Mas no livro de Atos dos Apóstolos nós aprendemos algumas coisas importantes. Nesse texto nós lemos sobre a igreja, sobre os discípulos de Jesus, principalmente o versículo 8, que diz que semeeis testemunha, né? Semeeis testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até o confim da terra. Então nós vemos que o cristão é como um construtor, né? Ele está sempre construindo algo novo. Em Atos nós vemos os discípulos construindo a igreja, expandindo, ampliando as estacas, né? E hoje nós vemos que as igrejas, elas estão trabalhando, principalmente a obra missionária nos países distantes, como no caso da Renovada, está fazendo a obra do Senhor. Só que em Atos dos Apóstolos nós vemos uma coisa, irmãos, importante, que o cristão é um construtor. Só que existe mais um detalhe, irmãos. O construtor, ele se cansa. E às vezes nós estamos lutando nessa vida terrena e a gente se cansa. E muitas vezes esse cansaço traz desânimo. E é o grande problema da igreja contemporânea que eu vejo hoje, é o desânimo nas pessoas. Por quê? Porque é uma profecia se cumprindo no fim dos tempos. Jesus falou que na vinda do Filho do Homem, porventura acharia fé na terra, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriar. Então muitas pessoas se deixam se levar por essas profecias, mas que se cumpra na vida de quem quiser. Nós não podemos deixar se cumprir em nossas vidas. Essa luta do dia a dia trazer desânimo, e é o desânimo trazer para as pessoas a falta de perseverança na luta, porque o cristão tem que lutar. A nossa vida aqui nesse mundo, Jesus falou que desde João Batista o reino de Deus é tomado à força. Então nós temos que lutar. E quando a gente olha para essa questão de lutar, muitas vezes, irmãos, essa questão, você olha para a questão do soldado, e Paulo usa muito, falando para Timóteo, como soldado, o bom combate de Cristo. E quando a gente olha para essa questão do soldado, ele tem que ter vestimenta para ele exercer a sua função. A mesma coisa somos nós cristãos. Em Atos nós vemos que, aqui no capítulo 1, versículo 8, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Se o cristão não estiver revestido do Espírito Santo, nessa vida que ele vive aqui nesse mundo, ele não vai ter força para vencer. Quem vai dar força para vencer é o Espírito Santo de Deus, porque o soldado tem os aparatos para ele ir para a guerra, ele está revestido. Então a mesma coisa é o cristão. Se nós não tivermos vestido como um bom soldado de Cristo, como diz lá em Efésios capítulo 6, com todas as armaduras de Deus, olha, para vencer neste mundo aqui, esse é um desafio da igreja contemporânea. É uma igreja que quer muito de Deus, mas não quer compromisso com Deus. Ela quer receber de Deus, mas não quer compromisso com Deus. Então a lição, nós vamos aprender muito essa lição aqui, desafios para a igreja contemporânea. Nós vivemos uma época, essa época que é a época do desafio. Só vai permanecer em fé quem perseverar, quem estiver revestido, quem estiver moldado como bom soldado de Cristo, quem estiver como construtor, construindo e não parar. Lembra o caso de Neemias está construindo os muros lá de Jerusalém. O que mais apareceu foi adversário para colocar desânimo nele. E nós a mesma coisa, irmãos. O que não falta é adversário para colocar desânimo em nossas mãos. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos vencer esses desafios. Então, desafios para a igreja contemporânea.
Nós vemos aqui, na margem da sua lição aqui em Atos, é um livro centralizado em Cristo, e focaliza o modelo bíblico de uma igreja. Então nós vemos aqui palavras-chave de Atos: Jesus, Espírito Santo, ressurreição e ascensão da igreja. E quando a gente olha para o livro de Atos, ele foi escrito, os primeiros destinatários foi exatamente quem? As pessoas que Lucas escreveu, esse Teófilo, que deveria ser um ilustre homem, né? Um empresário ou algo assim. Então a gente vê que serviu para modelo também dos irmãos que estavam fazendo a obra de Deus, e serve de modelo para nós também. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos a igreja tinha tudo em comum, perseverar dos apóstolos, quer dizer, no ensinamento, na unção, no partir do pão. Tudo isso faz parte da coletividade da igreja. Então o livro de Atos é um dos mais inspiradores do Novo Testamento. Estudá-lo é fundamental para compreendermos a igreja primitiva, como atuava, sua firmeza, sua perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. O propósito desse volume é conduzir o aluno do estudo das importantes aspectos do livro de Atos dos Apóstolos, aplicando a nossa realidade. Como trazer os ensinamentos apostólicos nos nossos dias? Infelizmente, irmãos, existem algumas aberrações. Olha, a igreja apostólica, o movimento apostólico. Não, movimento apostólico, a igreja apostólica é a igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, e os cristãos pregam a palavra de Deus. Os cristãos pregam a palavra de Deus. Então essa é a igreja apostólica. Não existe hoje apóstolos. O último apóstolo foi Paulo. Então a igreja apostólica é que tem um apóstolo, ele recebeu uma unção especial de Deus, e aquele grupo de pessoas fica embaixo da unção dele. Irmãos, isso é aberração. Isso aí não é doutrina bíblica. Não é doutrina bíblica, isso é aberração. Então Atos nos ensina a sermos perseverantes nos ensinos da palavra de Deus. É uma mensagem da igreja para hoje, é uma mensagem de fazer discípulos para Cristo, de pessoas construtoras de igreja, pessoas que pregam a palavra, pessoas que lutam em favor do evangelho, que é um outro problema sério hoje, que nós não temos hoje pessoas que defendem o evangelho de Cristo. Nós temos hoje pessoas que muitas vezes, ao invés de defender o evangelho de Cristo, concorda com as novidades que não são de dentro do evangelho de Cristo, mas são trazidas por teorias, por novidades. Esse é um problema do desafio da igreja contemporânea. Tentar neutralizar essas novidades aberrantes, e essas aberrações são colocadas em cima dos púlpitos. Então a igreja, ela tem que tomar muito cuidado com isso. Então Atos foi escrito, a autoria foi escrito, Atos dos Apóstolos, por volta de 62 depois de Cristo. Ele não menciona seu autor, mas as evidências, né, internas do livro, capítulo 1, versículo 1 e 2, você comparando com Lucas, você vai com Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 1 ao 4, você vai ver que exatamente toda a igreja primitiva, como nós cremos, que Lucas é considerado seu autor. E pouco se sabe a respeito de Lucas, a não ser Paulo, quando fala em Colossenses e em outras passagens bíblicas. Então a tradição e os estudiosos dizem que Lucas era um homem de cultura grega, né? Homem de erudição científica, versado nos clássicos hebraicos e gregos, e ele com certeza tinha estudado medicina na Universidade de Atenas. Então era uma pessoa culta, que se converteu ao cristianismo e que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu Atos dos Apóstolos para nós hoje. Então Lucas foi cooperador de Paulo, está lá em Filemão, versículo 24, ficou em Filipos durante cerca de 6 ou 7 anos, depois da partida de Paulo, né? Está lá registrado em Atos 16:40, quando o apóstolo retornou a juntar-se com ele no capítulo 20, verso 6, e com ele ficou até o fim, possivelmente até a morte do apóstolo em Roma, como está em 2 Timóteo
capítulo 4, verso 11, quando Paulo diz: todos me desampararam, só Lucas está comigo. Então Lucas, ele nos dá um exemplo do bom soldado de Cristo, aquele que perseverou. Paulo foi preso, foi condenado a ser decapitado, mas Lucas permaneceu fiel ao evangelho, aquilo que ele acreditava. O maior desafio da igreja contemporânea é permanecer fiel nos primórdios da fé, aquilo que você creu no começo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou indignado com alguns obreiros que eu conheci na minha vida. Irmãos, a pessoa fala assim: irmão, hoje a mensagem de hoje tem que ser outra. Os tempos mudaram, irmãos. A Bíblia não mudou, Jesus não mudou, Deus não mudou, e você vai mudar a mensagem para o gosto do povo. Quer dizer, a mensagem tem que ser contemporaneizada ao gosto da pessoa. Não, ou a pessoa aceita o evangelho como ele é, a doutrina como ele é, ou a pessoa não vai para o céu, irmão. Não tem negócio. Não tem negócio. Não, irmãos, a igreja aqui não aceita essa mensagem, não. Espera aí, a igreja não aceita? Então não é a igreja, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja verdadeira, ela tem que aceitar a mensagem do evangelho como ele é. Paulo falou, expulsou demônio, curou enfermos, pregou a salvação, falou de inferno, falou para as pessoas que se eles não julgassem a causa de dentro da igreja de Corinto, eles poderiam ser consumidos pelo erro. E nós vamos aceitar passivamente as coisas erradas dentro da igreja? Não, não pode ser assim. Então o livro de Atos hoje é um desafio. A igreja está enfrentando hoje um desafio. O inimigo está, veja bem, antigamente ele estava lá fora, hoje ele está tentando entrar dentro das igrejas por novidades, por algumas inovações, sutilmente. Não tem problema, isso aí é coisa insignificante. Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho só. Você colocou fermento, leveda toda a massa. Não precisa colocar uma colherzona não, colocou meia colherzinha, pronto, já enche a bacia a massa. A mesma coisa é o pecado. Então o desafio da igreja contemporânea: como você manter o evangelho de Cristo equilibrado nos ensinamentos apostólicos. Esse equilíbrio, não inventar. Não, porque existe hoje, irmãos, muitas inovações que é um problema sério. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: só a misericórdia de Deus. Então quando você olha para essa questão aqui, a igreja primitiva, ela teve seu início, ela foi ungida pelo Espírito Santo, os apóstolos edificaram as igrejas, cartas foram escritas para nós aprendermos hoje como a igreja primitiva, ela se absteve da corrupção. E quando você pega o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, você vai ver na primeira carta do Apocalipse a igreja lá de Éfeso, quando Jesus chama a atenção da igreja, que tinha esquecido o primeiro amor, tinha abandonado o primeiro sentimento de compromisso com Cristo. E nós vemos que a igreja hoje, se ela não tomar cuidado, ela vai se esquecer do primeiro sentimento, do amor de responsável, da aliança feita com o Senhor Jesus Cristo. Então, Atos dos Apóstolos, vamos ver algumas considerações gerais. O livro de Atos é importante para o entendimento do restante do Novo Testamento, tanto os evangelhos que o precede, como as epístolas, quer dizer, é uma sequência. Atos está depois dos evangelhos, mas também ele faz uma introdução entre os evangelhos e as demais cartas, quer dizer, ele faz o elo de ligação, mostra o evangelho, o histórico de Jesus Cristo e o que o Senhor Jesus Cristo fez, porque Atos capítulo 1, versículo 1, você vai entender aqui o que Lucas deixa bem claro:
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Ele está dizendo assim: escrevi o Evangelho e mostrei para você o que Jesus começou a fazer e também ensinar. Agora, Atos ele vai completar agora ensinando o que depois da subida de Jesus, o que acontecia depois de Pentecoste, e agora o que Jesus está fazendo através do Espírito Santo, através dos discípulos. E quando a gente olha para essa questão aqui, você vai ver que se nós não tomarmos cuidado, irmãos, a igreja hoje contemporânea, ela vai perder a noção da orientação do Espírito Santo dado à igreja primitiva. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perder exatamente essa transição do Evangelho para as cartas. E quando a igreja hoje, a igreja contemporânea, perde essa transição do Evangelho para as epístolas, e que está no livro de Atos dos Apóstolos, o que acontece? As pessoas perdem a essência da doutrina de Cristo, passam a viver olha, hoje você tem a igreja petrina, baseada nas doutrinas de Pedro, você tem as igrejas baseadas na doutrina de Paulo. Nós temos que estar fundado, como Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 2, verso 20, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. A Bíblia é um compêndio todo. Atos faz a transição. Capítulo 1, verso 1, Jesus começou a fazer e ensinar, começou nos evangelhos, agora em Atos a igreja está ensinando. As epístolas são os documentos de afirmação dos ensinos de Cristo para nós, igreja, hoje. Irmãos, como nós estamos vivendo uma época de transição errada, inovações e mais inovações que não tem fundamento bíblico, e a igreja está caminhando para uma degradação moral. É a igreja de Laodiceia, não é quente nem fria, é morna, e Jesus falou que vai vomitar lá. Não existe uma definição, não é quente nem fria, é morna, e esse é o problema sério. Então vamos ver aqui. O livro de Atos poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, que é mais preeminente na narrativa dos apóstolos. Poderia também ser chamado de Atos da igreja, pois apresenta o fascinante exemplo de uma igreja marcada pela unção, pelos sinais e pelas maravilhas, tudo que acontecia. E quando a gente olha para essa questão dos sinais e maravilhas, irmão, nós temos que crer que hoje Deus não mudou. O que mudou, irmãos, exatamente é essa transição de séculos, essa transição de décadas, que cada década vai mudando alguma coisa. Nos anos 70 era uma coisa, nos anos 80 era outra coisa, nos anos 90 inovação, no ano 2000, no século 21, aí a coisa descambou de vez, e cada década a coisa vai mudando. Então, quando a gente olha para essa questão aqui, nós esquecemos que Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, quando a gente olha para essa questão aqui, de unção, de sinais, de maravilhas, existem os extremos também. Existem aqueles que não creem em mais nada, não creem nos milagres, não creem na unção do Espírito Santo, nos dons espirituais. Existem aqueles que creem em tudo isso, mas não creem exatamente na retórica, não creem no conhecimento. Enquanto, quando você pega tantos evangelhos como Atos dos Apóstolos, Epístola, você vê que a igreja tem que prestar a Deus um culto racional, um culto com entendimento. Os apóstolos sabiam defender a sua fé, aprenderam com Cristo, aprenderam com o Espírito Santo. E as cartas foram escritas como documento para nós aprendermos. Nós aprendemos com os evangelhos de Cristo, aprendemos em Atos dos Apóstolos como é o comportamento da igreja, como deve ser a ação da igreja. Lembra que eu comecei falando que a igreja hoje, nós somos construtores.
Nós estamos edificando a igreja de Cristo. Cada um constrói uma coisa na igreja. Cada um põe uma pedrinha na igreja em que congrega. Nós somos construtores. Nós estamos levando o fundamento de Cristo. E quando a gente olha para essa questão de construção, cansa, dá enfado. Então, se o lutador, o construtor, não estiver focado na construção, ele vai ter desânimo, vai ter cansaço. E tudo isso são desafios da igreja contemporânea. Então, o conteúdo agora de Atos dos Apóstolos, conteúdo, a igreja em ação. Atos é um livro especial acerca da igreja em ação. A igreja nunca deixou de ser ativa. A palavra igreja, eclésia, que é chamado para fora, somos nós pessoas. Isso aqui é denominação, presbiteriana renovada, templo. Agora, quando a gente olha a igreja, pessoas, a igreja é um organismo vivo. Ela vive pelo Espírito Santo. Quem forma a igreja é Jesus Cristo através do Espírito Santo. Ele é o cabeça. Então a igreja é um organismo vivo. Ela é um organismo ativo. Ela tem que estar em ação. Ação. Irmãos, não importa quais sejam os meios. O importante é que essa igreja tem que estar ativa. Nós estamos fazendo alguma coisa no reino de Deus. Você leva um folheto, você está sendo ativo. Você está orando, você está sendo ativo. Você está intercedendo, você está doando, você está fazendo alguma coisa. Quer dizer, o construtor nunca para de construir. Então a igreja, hoje, o livro de Atos mostra uma igreja em ação. Os cristãos primitivos permaneceram em Jerusalém para receber o Espírito Santo. Depois que receberam o Espírito Santo da promessa, terminou aquela timidez, acabou a timidez. Agora essas pessoas, eles começaram a enfrentar os desafios. Depois que receberam o Espírito Santo, eles começaram a enfrentar os desafios. Irmãos, se nós não tivermos o reforço do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo, nós não vamos enfrentar os desafios, irmãos. A igreja contemporânea vai ser sufocada se ela esquecer do avivamento, como está sendo esquecido hoje por muitas igrejas. Irmãos, muitas igrejas não estão mais focadas no avivamento espiritual. Nós não vamos vencer esse desafio, nós vamos perder essa batalha. Somente com o Espírito Santo nós vamos conseguir vencer esse desafio. É o desafio da igreja contemporânea. Se nós não tivermos focado, se nós não tivermos, veja bem, fundamentados, se nós não tivermos essa perseverança, nós vamos se tornar cristãos apáticos, anêmicos, pessoas sem coragem de pregar o evangelho, sem coragem de enfrentar os desafios. Depois que os discípulos receberam a unção do Espírito Santo, eles perderam o temor e enfrentaram os desafios. O maior desafio da igreja contemporânea é ser fiel ao Evangelho de Cristo. E para ser fiel ao Evangelho de Cristo, tem que estar revestido do Espírito Santo. Hoje, irmão, se apregoa na mídia, se apregoa em qualquer fonte de mídia, rádio, televisão, qualquer coisa, e jornal e tantas coisas mais, contra o verdadeiro cristianismo, contra a nossa defesa de fé, naquilo que nós cremos na Bíblia Sagrada. Homem é homem, mulher é mulher, macho é macho, fêmea é fêmea. Casamento é homem com mulher. E infelizmente, irmãos, muitas igrejas estão aceitando tudo, e nós não podemos aceitar isso como igreja. E nós vemos alguns líderes evangélicos que não têm coragem de levantar a bandeira da Bíblia Sagrada. Não é você levantar a bandeira de uma denominação, é levantar a bandeira da Bíblia Sagrada.
A verdade tem que ser preservada, tem que ser defendida. As igrejas têm que defender a verdade. E se existe um desafio da igreja contemporânea, é defender a verdade escriturística, a verdade da Bíblia Sagrada. Nós temos o nosso estatuto, a igreja renovada tem o estatuto dela, e nós temos que preservar o nosso estatuto. Não, simplesmente Atos dos Apóstolos hoje deixou de ser uma realidade na vida de muitas igrejas. Elas não têm mais Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, o modelo de igreja em ação, porque Atos é o modelo da igreja em ação. Nós vemos a descida do Espírito Santo e os discípulos agora trabalhando. A perseguição que foi efetuada por Deus lá em Jerusalém para espalhar eles, não barrou exatamente aquilo que eles tinham convicção, que era a pregação do Evangelho de Cristo. Quando foram presos, açoitados, eles defendiam a fé. A Bíblia fala que eles se alegravam em sofrer por causa do Evangelho. Eles tinham alegria em sofrer pelo Evangelho de Cristo. Hoje a igreja contemporânea tem que enfrentar esse desafio: se alegrar em ser perseguido pelo Evangelho de Cristo. Irmãos, olha o que nós vamos aprender aqui na lição aqui. Homens iletrados e incultos impactaram toda aquela geração. Atos capítulo 4, versículo 13, os discípulos defendendo a sua fé. Aqueles crentes tornaram-se ganhadores de almas, multiplicadores de vidas e conquistaram nações. Apesar das perseguições, adversidades vividas, como está lá em Atos capítulo 7, e o desafio que Estevão enfrentou, a palavra de Deus era ministrada de forma poderosa. Quer dizer, aquelas pessoas, o que eles enfrentaram é um modelo para nós. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, para nós não negligenciarmos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Como o autor aqui, Lucas, coloca, Jesus começou a fazer e ensinar nos evangelhos. Agora, Atos é uma sequência do que Jesus começou a fazer e ensinar, que é para nós hoje também. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos ensinando? Nós estamos dando sequência ao que Jesus começou? Estamos dando sequência ao que Jesus ensinou? A verdade é essa. Então, quando a gente olha para essa questão aqui, nós temos que tomar muito cuidado para nós não negligenciarmos a essência da igreja, a igreja em ação. E quando nós olhamos, são desafios da igreja contemporânea, porque nós temos uma igreja modelo na Bíblia Sagrada, mas nós temos uma igreja hoje que está fora dos padrões da igreja modelo. Irmãos, isso aqui é notório na história das igrejas, das denominações. Toda a igreja mãe, ela tinha um princípio voltado às escrituras sagradas. E quando você pega a reforma protestante, sola fé, sola Bíblia, quer dizer, somente a fé, somente a Bíblia. De repente a igreja deixou de ser defensora da Bíblia e defensora da fé. As igrejas que foram trazidas para o mundo todo através da reforma protestante, cada uma começou bem defendendo a sua fé. De repente hoje as tradições mudaram muito. E quando a gente olha para nosso exemplo de denominação, nós vemos que a igreja presbiteriana renovada já não é mais aquilo que ela era no seu início. Por quê? Os fundadores, Deus vai recolhendo, os seus discípulos, ao invés de serem seguidores da essência, tentam trazer novidades para o arraial, e de repente o arraial está contaminado com inovações que não tem nada a ver com aquilo que foi edificado. Então a gente olha aqui, essas pessoas, eles conquistaram nações,
eles foram multiplicadores de vidas, eles enfrentaram as adversidades. Por que eles enfrentaram tudo isso? Porque eles tinham a ação do Espírito Santo e a convicção na palavra que eles tinham sido, que tinha sido ministrada a eles. Irmãos, quando a gente tem convicção da Bíblia Sagrada, que o que está escrito é verdadeiro, você não tem medo de defender a sua fé. Agora, se você não tiver convicção de que a Bíblia é a verdade e que você crê na verdade, você vai ter dúvida. E muitos cristãos hoje estão cheios de dúvidas. O que mais tem é dúvida. Eu recebo telefonema, uma mensagem no WhatsApp: pastor, me ajuda aí. E espera aí, mas e o seu pastor? Ah, pastor, ele pregou, espera aí, calminha aí. Mas o que a Bíblia diz? Leia na Bíblia o que a Bíblia está dizendo. A igreja contemporânea tem vários desafios a enfrentar. E a igreja é você, a igreja somos nós. Nós temos desafios, porque você enfrenta na empresa que o João trabalha, tem crente de tudo quanto é tipo de igreja. No nosso dia a dia você encontra tudo quanto é tipo de pensamento. Se você não tiver uma definição na sua cabeça, você vai ser levado. E o maior compromisso da igreja contemporânea, o maior desafio é defender a fé verdadeira, a fé original de Atos dos Apóstolos, crer na palavra de Deus, na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo em ação. O Espírito Santo é mencionado mais de 50 vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Muitas vezes, irmãos, nos cultos as pessoas nem mencionam essa terceira pessoa da Trindade. Outros nem creem que o Espírito Santo é Deus. Mas a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos mais de 50 vezes que o Espírito Santo é mencionado, ele agindo, ele fazendo, ele edificando. Quem forma a igreja, o corpo de Cristo, é o Espírito Santo pela palavra, onde Cristo é o cabeça. É por isso que Paulo chama o Espírito Santo o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Então a presença do Espírito Santo no ministério dos apóstolos da igreja primitiva era uma realidade, como tem que ser uma realidade em nossas vidas hoje. Então, com o derramamento do Espírito Santo de Atos 2, os discípulos receberam autoridade para fazer o que a Bíblia determinara, o que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele começou e agora deixou para os discípulos dar sequência. Atos dos Apóstolos é para nos ensinar a dar sequência ao que eles também começaram. Ô irmãos, como isso aqui é complicado hoje. Sequência. Irmãos, Jesus tinha 12 apóstolos. Uma vez ele tinha 70, mandou 70 de 2 em 2. Outra vez tinha uma multidão. 12 foi o que sobrou. Quando fez o pente fino, e ainda só ficou 11 que um negou Jesus. E quando a gente olha para essa questão aqui, o Espírito Santo em ação, o derramamento do Espírito Santo fez o quê? O Espírito Santo desceu sobre os gentios. Quando você pega lá em Atos capítulo 10, você vai ver o caso lá agora em Atos capítulo 10, vamos lá para Atos capítulo 10, a partir do versículo 40. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Essa palavra caiu o Espírito Santo, dá a impressão assim que foi jogado de cima para baixo, derramou. Deus derramou o Espírito Santo. Por que não acontece isso no nosso meio? Vamos ver aqui, versículo 44, Atos 10. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo caiu, foi derramado? Porque ele estava pregando a palavra de Deus. Porque eles estavam pregando exatamente a verdade. Olha o que diz o verso 43 no contexto. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Quando você prega Jesus Cristo, quando nós pregamos Jesus Cristo, como ele começou a fazer, a ensinar e a mostrar a verdade,
não só fazer, mas ensinar, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai ser derramado. O nosso compromisso é pregar a verdade, é ensinar a verdade. A quem vai fazer a coisa acontecer é Deus, irmãos. O nosso dever é ensinar a verdade e pregar a verdade. É por isso que eu não me preocupo, porque o dia que Deus quiser derramar o Espírito Santo, Ele vai derramar, porque a pregação da verdade eu vou pregar até o último dia que Deus me der fôlego de vida. E eu tenho a certeza que um dia Deus vai derramar do seu Espírito Santo sobre medida, como aconteceu aqui. E o Pedro estava dizendo sobre Jesus Cristo, sobre o que Jesus Cristo começou a fazer, a ensinar, e que os profetas tinham falado que ia acontecer. Caiu o Espírito Santo, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhados que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios. Não acreditavam que ia acontecer com os gentios, como aconteceu lá em Jerusalém. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque nós somos uma igreja pequena que Deus não vai derramar do Espírito Santo, só vai derramar na grande. Não, Deus derrama o Espírito Santo onde é pregada a verdade, onde é ensinada a verdade. Ô irmãos, como isso aqui é maravilhoso. É por isso que o nosso compromisso tem que ser com a palavra de Deus. Nada mais do que isso. Pregar a verdade e deixar por conta de Deus. O acontecimento quem faz é Deus. A nossa obrigação é ensinar e pregar a verdade. Então quando você olha essa questão aqui, o Espírito Santo designava os apóstolos de si para a obra missionária. Atos capítulo 13, separar a mim, Barnabé e a Paulo. Orando e jejuando, quem separava é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a igreja, é que rege a igreja, é que forma o corpo de Cristo, para Cristo, para o cabeça que é Cristo. Então veja aí, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, outra coisa que nós vemos aqui, em Atos capítulo 8, verso 29, o Espírito Santo é que dirige os líderes. Filipe estava num grande reavivamento de Samaria, avivamento tremendo de Samaria, mas o Espírito Santo mandou Filipe sair lá, mandou voltar. Irmãos, quem manda na igreja, quem dirige a igreja é o Espírito Santo de Deus. Não é também nós fazemos uma coisa sem nexo, uma coisa sem orientação da palavra de Deus, não. Porque o Espírito Santo também não trabalha contra a palavra de Deus. Ah, irmão, vou fechar a Bíblia Sagrada aqui, e que o Espírito Santo mandar falar, eu vou falar. Não é assim não. Não é assim não. A Bíblia tem que ser estudada, tem que ser lida, e Deus vai trabalhar. Olha que diz Atos 1, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Não é de qualquer maneira não. Existe um padrão, existe um modelo, existe uma regra. E essa regra, esse modelo, não pode ser mudado. Os extremos são, todos os extremos são prejudicial à igreja. Uns não crê na ação do Espírito Santo, e outros que simplesmente negam, veja bem, se entregam a aberrações, a meninice, a criancice. Todos os extremos são perigosos. Então o Espírito Santo dirige líderes, orienta a igreja. Quando a gente olha para a igreja primitiva, você vê sendo orientada por Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Irmãos, tem momento na nossa vida que você tem que parar para ouvir Deus falar. Muitas vezes nós queremos fazer, fica em Jerusalém, espera acontecer. E quando a gente olha para essa questão aqui, irmãos, Atos do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, a vida que a igreja primitiva vivia, a ação sobrenatural de Deus. E nós vemos hoje uma igreja simplesmente, uma igreja de Laodiceia morna. Umas igrejas, irmãos, eu vou falar a verdade para você, tem igrejas que você pregava, dava até gosto pregar. Hoje você a pregar dá tristeza, dá dor no coração. Por quê? Perdeu a essência, perdeu o sabor, perdeu exatamente o fundamento. Então
a igreja perdeu a vida. O maior desafio da igreja contemporânea é vida, irmãos, vida espiritual, vida com Deus, vida com a palavra de Deus. Se nós não tivermos essa vida, irmãos, não tem vida, está morto, não tem negócio, não tem vida, está morto. E quando a gente olha para essa questão da igreja primitiva, você vê que ela tinha vida, e o desafio da igreja contemporânea é vida, mas vida com Deus. Jejum e oração era coisa normal na igreja primitiva. Hoje jejum e oração e estudo da palavra de Deus é para poucas pessoas, é para os salvos, é para aquelas pessoas que têm compromisso com Deus. A maioria não quer esse compromisso, porque não tem vida e não quer vida com Deus. A verdade é essa. Além de não ter vida, não quer vida com Deus. Mas quando pega o microfone, esse tanque de celular que faz milagre instantâneo, a pessoa se torna um santo, se torna um herói. Só Deus para ter misericórdia dessa igreja contemporânea. O maior desafio hoje da igreja contemporânea é vida com Deus. Vida com Deus, vida com Deus, vida com Jesus, vida com a palavra, vida com o ensinamento, vida aonde Deus seja o centro da vontade das pessoas, e não a Bíblia Sagrada quer concordar com a vontade das pessoas. A Bíblia diz isso, mas eu penso assim. Tá certo, então continua pensando assim, vai para o inferno, porque a Bíblia é que vai levar você para o céu. Irmãos, vida espiritual, vida com Deus. Quando a gente olha também, agora nesse quarto ponto aqui, Atos dos Apóstolos, seu valor. Atos dos Apóstolos não é só um livro histórico, é um livro de ensino. A história ensina. Toda história ela tem um ensinamento. O valor histórico cita reis, magistrados, governadores, contextualizando historicamente isso da igreja, sendo ele o elo entre os evangelhos e os demais livros do Testamento. Reis, que muitas vezes, iludido pelo título, pela fama, pelo prestígio, pelo dinheiro. A Bíblia fala que alguns queriam ouvir Paulo para receber alguma recompensa, mas ouviram foi a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Magistrados, governadores, tudo isso aí. A mesma coisa é o desafio da igreja contemporânea. Pregar a verdade para os magistrados, para os governadores, para os reis e para todas as pessoas. Não importa o que elas venham a dizer ou que elas venham a criticar. O importante é que você defenda a Bíblia Sagrada. Porque se chegar diante de um tribunal, você vai dizer para o juiz assim, fala assim: Senhor, excelência, majestade, a Bíblia diz isso, e eu creio na Bíblia Sagrada. Me admira, irmãos, está acontecendo no mundo, na Alemanha, quando Deus continua abençoando a Angela Merkel, que hoje ela ganha eleição, que ela ganha eleição hoje novamente, porque ela obrigou as escolas na Alemanha a ensinar a Bíblia Sagrada. Colocar ensino religioso da Bíblia Sagrada, não é ensino religião de teologia, não, mas da Bíblia Sagrada. Ensina a Bíblia nas escolas, porque quando a Bíblia é ensinada, irmãos, as coisas mudam. E você pega um país que tem o seu princípio na Bíblia Sagrada e vê os valores deles, se não é completamente diferente dos valores de outros países que não têm o fundamento da Bíblia Sagrada. Por que os Estados Unidos é a potência que é? Porque o fundamento foi na palavra de Deus. Hoje está perdendo, mas existe uma profecia contra os Estados Unidos
de 1981, 82 por aí, do pastor Jimmy Swaggart pregando uma cruzada dele, sobre os dois filhos de Eli, quando a Bíblia fala sobre Icabode, foi a glória de Israel, e lá o pregador na época, o Jimmy Swaggart, diz assim: se os Estados Unidos não voltar para a Bíblia Sagrada, para o fundamento da nação aqui dos Estados Unidos, nós vamos perder a nossa glória de nação dominadora do mundo. E vai perder mesmo, se não se voltar para a Bíblia Sagrada. As nações que têm a Bíblia Sagrada como fundamento e seguem os seus princípios morais pela Bíblia Sagrada, meu irmão, é uma outra nação, tem um outro conceito, tem um outro pensamento, tem uma outra maturidade, e veja bem, que comove toda a nação, é diferente. Quando uma nação é composta por diversos pensamentos ideológicos, a coisa não funciona. Pode colocar governo que colocar, rei que colocar, governador que colocar, vai de mal a pior, porque quando nós temos a Bíblia Sagrada como base de regra, fé e prática, Deus tem compromisso conosco. É o caso de várias seitas aí. O livro do fundador, o pensamento, a ideologia do fundador tem mais valor que a Bíblia Sagrada. Não vai para lugar nenhum, porque o que Deus vai agir, Deus vai derramar do seu Espírito Santo quando nós estivermos pregando a verdade. Atos 10, 44, está bem claro. Falando sobre Jesus Cristo, sobre os profetas, o que tinha acontecido, o que aconteceu sobre Jesus Cristo, caiu o Espírito Santo, Deus derramou, está aqui, ó. Vocês creem na palavra, está sendo pregada a palavra, então vou derramar o Espírito Santo. Os avivamentos, a história de avivamentos, na história da igreja, mostra isso. Quando se pregou a Bíblia Sagrada como deve ser pregada, Deus derramou o Espírito Santo. Agora, quando se coloca ideologias, quando se coloca pensamentos de autores, aí a coisa complica. Então toma muito cuidado. Hoje os reis, os magistrados, os governantes e toda a população tem que ouvir a verdade da igreja, no que nós cremos, o que nós defendemos. Hoje nós não temos defensores da fé. Os pais da igreja foram apologistas para defender o cristianismo. Hoje, às vezes eu falo para as pessoas, eu falo: irmãos, tem certos pais da igreja que, se eles estivessem vivendo hoje, eles tinham vergonha de dizer que nós somos cristãos. Eles dizem: vocês não são cristãos, porque vocês não defendem o que nós defendemos, vocês não creem no que nós defendíamos. Vamos ver aqui o conceito aqui de Atos dos Apóstolos, seu valor histórico. Quer dizer, o valor histórico mostra que, assim como os discípulos pregaram para os governadores, para os magistrados, para os reis, nós temos que pregar. Não importa onde nós estivermos, nós temos que falar a verdade. Outra coisa, o valor eclesiástico. Lucas apresenta o glorioso surgimento da igreja edificada pelo Senhor. Está lá em Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não foi edificada pelos filósofos de Atenas, nem pelos apóstolos Pedro ou Paulo, mas fundada pelo próprio Deus, mediante o poder do Espírito Santo. A igreja não é a igreja de Paulo, não é a igreja de Pedro, não é a igreja dos apóstolos, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, edificada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Irmãos, toma muito cuidado, irmãos. Às vezes eu ouço o pregador, ele fala 50 vezes na pregação o nome do apóstolo Paulo, e fala 1 ou 2 vezes o nome de Jesus Cristo. Toma muito cuidado com isso. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, o Espírito Santo é a ação da igreja, é a vida da igreja. Sem o Senhor Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, não existe vida. Não existe vida, não existe igreja. Então, o valor eclesiástico da igreja, nós vemos aqui, agora o Espírito Santo mostra também como uma igreja, sob o mover do Senhor, vivendo em comunhão e perseverando na oração, na doutrina, pode impactar o mundo.
o que a igreja vai fazer a diferença no mundo é o seu modelo, não são as suas artimanhas. Irmãos, esse negócio de artimanhas pode dar certo por um momento, mas não permanece. Não permanece. As artimanhas do homem pode dar certo no momento, mas não permanece. O que vai permanecer, como disse o Senhor Jesus, passaram os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. A palavra do Senhor é que vai permanecer. Certas novidades, certas inovações, certos conceitos vai dar certo por um momento. Olha, você vai fazer assim, vamos vender terreno no céu, vamos vender água, vamos ver isso, dá certo porque dá dinheiro, então tem mídia, mas é por um momento. Agora a palavra de Deus não, essa vai permanecer eternamente. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, Senhor Jesus, permanecerá eternamente. Então a doutrina dos apóstolos permaneceu, por quê? Porque ela tinha um fundamento na palavra de Deus. A igreja que vai permanecer e prevalecer nessa época, nesse desafio contemporâneo, é a igreja firmada na palavra de Deus. A igreja que vai permanecer e prevalecer nesse desafio contemporâneo é a igreja firmada na palavra de Deus. Se ela não estiver firmada na palavra de Deus, ela não vai permanecer e nem prevalecer. Ela vai sucumbir, ela vai ser engolida, porque as novidades estão aí, dia a dia surgindo. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Se tem uma coisa que Satanás sabe fazer, é fazer atrativo, principalmente para o povo de Deus. Satanás não precisa colocar atrativo no mundo, porque o mundo já tem os seus atrativos. Quando a Bíblia fala em concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, está falando exatamente o quê? Desejo da carne, as coisas do mundo. Concupiscência dos olhos, desejo dos olhos, das coisas do mundo. Satanás trabalha com o quê? Com a carne e com os olhos. O que a Bíblia diz lá no profeta Isaías capítulo 3. E como Sodoma, eles publicam os seus pecados. Agora tem o valor terceiro aqui, o valor apologético, que é a defesa da fé. Irmãos, nós não temos pessoas hoje para defender o Evangelho de Cristo. São poucas pessoas. As pessoas para defender o Evangelho de Cristo hoje, vou dizer uma coisa para você, hein? Olha, não, eu não vou escandalizar. O que vai escandalizar? Não vai escandalizar não. Falar a verdade, acabou, você fala a verdade. Então a apologética, a defesa da fé, o escritor defende veemente que o cristianismo não é um ramo herético do judaísmo. Isso fica evidente nos sermões explicativos de Pedro. Quer dizer, os discípulos, eles deixavam bem claro que a igreja primitiva não era uma ramificação das coisas, das tradições judaicas. Irmãos, isso aqui é um problema sério hoje. Hoje as igrejas estão se tornando judaicas. É tantas festas judaicas nas igrejas hoje. E aqui nós vemos discípulos defendendo veementemente que o cristianismo não era um ramo herético do judaísmo. Hoje, irmãos, tem tudo quanto é tipo de coisa do judaísmo nas igrejas. Existe até uma profecia do rabino de Israel famoso, que já partiu, que dizia o seguinte: quando vocês verem as igrejas dos cristãos aderindo às coisas judaicas, o Messias está perto. Olha o que está acontecendo aí. É tantas coisas judaicas nas igrejas hoje. Existe hoje igreja aí que só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia. Tudo quanto é coisa do judaísmo está colocado dentro da igreja.
é o sábado, é a menorá, é não sei o que, é a carne de porco. Irmãos, para com isso. Os discípulos, eles defenderam que o cristianismo não era um ramo do judaísmo, não. Quando a gente olha para essas questões aqui da apologia de Pedro perante as autoridades, a defesa de Estevão no Sinédrio, e a de Paulo em Jerusalém, perante o Sinédrio, perante Félix, perante Festo, perante Agripa, mostra exatamente que a igreja é uma instituição separada de tudo e de todos os conceitos. A igreja é separada de tudo e de todos os conceitos. Atos dos Apóstolos, seus valores, quer dizer, histórico, eclesiástico, apologético. Quer dizer, nós temos que defender a história de Atos, o valor eclesiástico, aquilo que foi ensinado, apologético, defender o cristianismo, a nossa igreja, e teológico agora, que é aquilo que nós aprendemos. As manifestações sobrenaturais do Espírito Santo na vida da igreja são descritas marcando um novo tempo de poder, de realizações. A ascensão do Senhor Jesus Cristo, que é narrada de forma detalhada, a mensagem da igreja cristã exalta a pessoa e a divindade de Jesus. A pregação da igreja tem que ser cristocêntrica. Cristo é o centro da mensagem. Por que caiu o Espírito Santo aqui mais uma vez? Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos o que ouviam a palavra. Por que caiu? Porque no verso 43, 42, 43, assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, e deste dão testemunho todos os apóstolos, todos os profetas, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Quando a mensagem é cristocêntrica, quando Cristo está no centro da igreja, as coisas sobrenaturais acontecem. Não se preocupe, deixe por conta do Senhor, não fique preocupado, deixa que Deus trabalhe. Como diz um ditado bem popular, mas é verdadeiro: mesmo no silêncio Deus está trabalhando. Mesmo no silêncio Deus está trabalhando. Quando a gente olha para essa questão teológica, quando Cristo é o centro da mensagem, quando Cristo é o centro do culto, deixa por conta dele. Agora tem uma coisa, como o diácono João nos colocou: quando a igreja é cristocêntrica, a mensagem é cristocêntrica, você vai ter poucos admiradores. Você não vai ter um grande auditório, não, porque o pessoal gosta de oba-oba, gosta de novidade, gosta de glamour. Eu sempre falo, eu corrigi muitos TCCs na minha vida, trabalho de conclusão de curso teológico, mas teve um que ficou marcado na minha mente, foi da irmã Selmar Serico, quando ela defendeu a tese sobre uma frase de um carnavalesco, Joãozinho 30, coisa assim: pobre gosta de glamour. E ela dizendo: por que as igrejas neopentecostal enchem de gente? Porque pregam e apregou simplesmente glamour. Você vai ter e obter, conquistar. E o povo gosta disso. O povo não gosta de um Cristo que sofreu, que padeceu, que se entregou, que morreu e salva as pessoas. Não, gosta de um Cristo que dá, de um Cristo que faz, de um Cristo que está disposto a fazer o querer das pessoas, mas não de um Cristo que exige que as pessoas façam o querer dele. Como o Atos deixa bem claro, o que Cristo começou a fazer e ensinar, a igreja, ela ensina o que Cristo começou a fazer e ensinar, e apregou e prega e defende o que Cristo começou a fazer e ensinar. Então, quando a igreja é cristocêntrica, quando a igreja está voltada exatamente à pessoa de Cristo, ela prega Jesus Cristo e prega a vinda de Cristo. Irmãos, essas igrejas da mídia, você não ouve pregação sobre a vinda de Cristo. Jesus está voltando, Jesus vai voltar a arrebatar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja limpa, pura, imaculada, sem mácula, uma igreja que está... Não, isso aí não, irmão, deixa isso aí. Deus fala com cada pessoa, cada um defende a sua fé, cada um defende. Irmão, para com isso, você é pregador da verdade,
Você não pode iludir o povo. E se Jesus voltar hoje? Mas aqui, ó, conceito teológico, ensinamento, valor teológico. Cristo, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que, veja bem, está fundamentada na mensagem de Jesus Cristo, na redenção do sangue de Cristo, na aspersão do sangue de Cristo. Uma igreja que relata a promessa da vinda de Cristo. Jesus vai voltar para arrebatar uma igreja que crê no arrebatamento, uma igreja que vive esperando o arrebatamento. Irmãos, essa é a mensagem de Atos dos Apóstolos. E quando a gente olha essa questão, a igreja que é cristocêntrica, que prega a mensagem de Cristo, ela está compromissada com a salvação das pessoas. Não existe um outro conceito, não existe um outro princípio na pregação de Atos dos Apóstolos, a não ser a pessoa de Cristo, os ensinamentos de Cristo e a igreja de Cristo. O Cristo que subiu ao céu. Vocês estão olhando aí? É Jesus que subiu, um dia vai voltar. Não sei se é hoje, ou se é amanhã, ou se é o ano que vem. De uma coisa eu sei: aquele que subiu também é onde vai vir buscar cada um de nós. Que nós sejamos preparados, irmãos, para a vinda do Senhor. Ser cristão não é brincadeira como as pessoas estão brincando, não. Ser cristão é ter convicção da salvação das nossas almas e termos certeza que com o Senhor um dia iremos habitar eternamente nos céus. Amém, irmãos? Irmãos, Atos nos ensina muito. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que nos ensina muito. Desafios é o que não falta para a igreja contemporânea: defender a verdade, viver a verdade e estar fundamentada na verdade, para que Deus venha agir em nosso meio e não simplesmente fazer aquilo que nós desejamos, mas sim aquilo que o Senhor determinou. Jesus começou a fazer e a ensinar. Então está relatado e nós temos que aprender para colocar em ação. Amém, irmãos?